Em Alice do Outro Lado do Espelho, utilizou o buraco de verme como um espelho que liga os campos de Oxford ao País das Maravilhas. Como matemático profissional e dignitário de Oxford, Dodson estava familiarizado com estes espaços multiplamente conexos. Por definição, um espaço multiplamente conexo é um espaço onde um laço não pode ser reduzido a um ponto. Geralmente, qualquer laço pode colapsar facilmente num ponto. Mas, se observarmos um donut, verificamos que é possível colocar o laço na sua superfície de modo a rodear o buraco do donut. À medida que colapsarmos lentamente o laço, verificaremos que ele não pode ser comprimido num 294, 973. Ponto. Quando muito, pode ser reduzido à circunferência do buraco. Os matemáticos ficaram deliciados com o facto de terem descoberto um objeto que era completamente inútil para descrever o espaço. Mas, em 1935, Einstein e o seu aluno Nathan Rosen introduziram os buracos de verme no mundo da física. Tentavam usar a solução do buraco negro como um modelo das partículas elementares. Einstein nunca gostou desta ideia, que remontava a Newton, segundo a qual a gravidade de uma partícula se tomava infinita à medida que nos aproximássemos dela. Esta singularidade, pensou Einstein, devia ser removida, uma vez que não fazia sentido. Einstein e Rosen tiveram a ideia inédita de representar um eletrão, que era, em geral, pensado como um minúsculo ponto sem qualquer estrutura, como um buraco negro. Deste modo, a relatividade geral podia ser usada para explicar os mistérios do mundo quântico numa teoria do campo unificado. Começaram com a solução do 295, 973. Buraco negro padrão, que se assemelha a uma enorme garrafa com um gargalo comprido. Depois, cortaram o gargalo e fundiram-no com outra solução do buraco negro voltada do avesso. Para Einstein, esta configuração estranha, mas regular, estaria livre da singularidade na origem do buraco negro e podia actuar como um eletrão. Infelizmente, a ideia de Einstein de representar um eletrão como um buraco negro fracassou. Mas hoje os cosmólogos especulam que a ponte de Einstein-Rosen pode actuar como uma passagem entre dois universos. Podíamos mover-nos quase livremente num universo até cairmos acidentalmente num buraco negro, pelo qual seríamos imediatamente sugados para emergirmos no outro lado, através de um buraco branco. Para Einstein, qualquer solução das suas equações, desde que as condições iniciais fossem fisicamente plausíveis, devia corresponder a um objeto fisicamente possível. Mas não estava preocupado com o facto de alguém poder cair num buraco negro e entrar num universo paralelo. As 296, 973. Forças de maré tomar-se-iam infinitas no centro e uma pessoa suficientemente infeliz para cair num buraco negro veria os seus átomos serem rasgados pelo campo gravitacional. A ponte de Einstein-Rosen abre momentaneamente, mas fecha-se tão rapidamente que nenhum objeto pode passar através dela a tempo de chegar ao outro lado. A atitude de Einstein era que, embora os buracos de verme pudessem existir, as criaturas vivas não poderiam passar através deles e sobreviver para contar a sua experiência. 297, 973. Buracos negros em rotação. 298, 973.
Em 1963, contudo, esta situação começou a modificar-se quando o matemático neozelandês Roy Kerr encontrou uma solução exata da equação de Einstein que descreve talvez a estrela moribunda mais realista, um buraco negro em rotação. Devido à conservação do momento angular, quando uma estrela colapsa sob o efeito da gravidade, ela gira mais rapidamente. É por esta mesma razão que as galáxias em rotação parecem cataventos e que os cráteres giram mais depressa quando baixam os braços. Uma estrela em rotação podia colapsar num anel de neutrões, que se manteria estável devido à intensa força centrífuga para o exterior, que anula a força da gravidade para o interior. A característica surpreendente de tal buraco negro era que, se alguém caísse no buraco negro de Kerr, não seria esmagado até morrer. Em vez disso, seria completamente sugado para um universo paralelo através da ponte de Einstein-Rosen, passe através deste anel mágico e pronto. Está num universo completamente diferente onde o raio e a massa são 299.973 negativos. 4 exclamou Kerr a um colega, quando descobriu esta solução. A estrutura do espelho de Alice, por outras palavras, era semelhante ao anel rotativo de Kerr. Mas qualquer viagem através do anel de Kerr seria uma viagem de sentido único. Se quiséssemos passar através do horizonte de eventos que rodeia o anel de Kerr, a gravidade não seria suficiente para nos esmagar até a morte, mas seria suficiente para impedir uma viagem de regresso através do horizonte de eventos. O buraco negro de Kerr, na realidade, tem 2 horizontes de eventos. Alguns especularam que poderia ser preciso um segundo anel de Kerr que ligasse o universo paralelo ao nosso, para regressar. Em certo sentido, um buraco negro de Kerr pode ser comparado com o elevador no arranha-céus. O elevador representa a ponte de Einstein-Rosen, que liga diferentes andares, onde cada andar corresponde a um universo diferente. De facto, há um número infinito de andares neste arranha-céus, todos diferentes uns dos outros. Mas o 300.973 elevador pode não voltar a descer. Há apenas um botão para subir. Uma vez que se saia de um andar, ou de um universo, não haverá retorno, porque ter-se-á passado um horizonte de eventos. Os físicos estão divididos quanto à estabilidade de um anel de Kerr. Alguns cálculos sugerem que, se alguém tentar passar através do anel, a presença da pessoa desestabilizará o buraco negro e a passagem fechar-se-á. Se um feixe de luz, por exemplo, passar pelo buraco de Kerr, aumentará muito a sua energia quando cair no centro e sofrerá um desvio para o azul, isto é, aumentará de frequência e de energia. Quando se aproxima do horizonte, tem tanta energia que matará quem tente passar através da ponte de Einstein-Rosen. Também produzirá o seu próprio campo gravitacional, que interferirá com o buraco negro original, talvez destruindo a passagem. Por outras palavras, embora alguns físicos acreditem que o buraco negro de Kerr é o mais real de todos os buracos negros e que pode, de 301.973 facto, ligar universos paralelos, não é claro se será seguro entrar na ponte ou se a entrada será estável. Observar buracos negros devido às propriedades bizarras dos buracos negros. Na década de 1990 a sua existência era ainda considerada ficção científica.
Há 10 anos, se encontrasse no centro de uma galáxia um objeto que pensasse ser um buraco negro, metade das pessoas julgaria que eu não estava bom da cabeça. 5. Observou o astrônomo Douglas Richstone da Universidade de Michigan, em 1998. Desde então, os astrônomos identificaram várias centenas de buracos negros no espaço exterior através do telescópio espacial Hubble, do telescópio espacial de raios-x Chandra, que recolhe emissões de raios-x provenientes de poderosas fontes estelares e galácticas, e o Very Large Array Radio Telescope, que consiste numa série de poderosos radiotelescópios no Novo México. Muitos astrônomos acreditam, com efeito, que a 302.973 maior parte das galáxias que vemos nos céus, que têm protuberâncias no centro dos seus discos, contém buracos negros no centro. Como se previa, todos os buracos negros encontrados no espaço estão a rodar muito rapidamente. Alguns têm sido cronometrados pelo telescópio espacial Hubble e a sua rotação é de 1.600.000 km por hora, aproximadamente. No centro, pode ver-se um núcleo plano, circular, muitas vezes com cerca de 1 ano-luz de diâmetro. Dentro desse núcleo, fica o horizonte de eventos e o próprio buraco negro. Como os buracos negros são invisíveis, os astrônomos têm de usar meios indiretos para verificar a sua existência. Nas fotografias tentaram identificar o disco de acreção de gás rodopiante que rodeia o buraco negro. Os astrônomos tiraram belas fotografias destes discos de acreção. Esses discos são quase universalmente encontrados na maior parte dos objetos que giram. 303.973 mais rapidamente no universo. É provável que o nosso Sol tenha tido um disco semelhante a rodeá-lo quando se formou há 4,5 mil milhões de anos, e que, mais tarde, se condensou nos planetas. Esses discos formam-se porque representam o estado mais baixo de energia para um objeto que gira tão rapidamente. Usando as leis do movimento de Newton, os astrônomos podem calcular a massa do objeto central conhecendo a velocidade das estrelas que o orbitam. Se a massa do objeto central tem uma velocidade de escape igual à velocidade da luz, então a própria luz pode escapar, fornecendo uma prova indireta da existência de um buraco negro. O horizonte de evento situa-se no centro do disco de acreção. É, infelizmente, demasiado pequeno para ser identificado com a tecnologia atual. O astrônomo Fulvio Melia alega que capturar o horizonte de eventos de um buraco negro e filmá-lo é o santo graal da ciência dos buracos negros. Nem todo gás que cai no interior de um buraco negro passa através do horizonte de 304.973 eventos. Parte dele passa ao lado do buraco negro e afasta-se dele a grandes velocidades, sendo ejetado para o espaço e formando dois longos jatos de gás que emanam dos polos norte e sul do buraco negro. Isto dá ao buraco negro a aparência de um peão em rotação. Os jatos são emitidos desta maneira provavelmente porque as linhas do campo magnético da estrela que sofre o colapso se concentram acima dos polos norte e sul, à medida que se tornam mais intensas. Enquanto a estrela continua a colapsar, estas linhas do campo magnético condensam-se em dois tubos que emanam dos polos norte e sul. Quando as partículas ionizadas caem na estrela que sofreu o colapso, seguem estas estreitas linhas de força magnética e são ejetadas como jatos através dos campos magnéticos polares norte e sul. Foram identificados dois tipos de buracos negros.
O primeiro é o buraco negro estelar, no qual a gravidade esmaga uma estrela moribunda até ela implodir. O segundo, no entanto, é detectado mais facilmente. São os buracos negros. 305, 973. Galácticos, que se ocultam no centro de enormes galáxias e quásares e têm uma massa de milhões ou mesmo milhares de milhões de massas solares. Recentemente, um buraco negro foi conclusivamente identificado no centro da Via Láctea. Infelizmente, nuvens de poeira escurecem o centro galáctico. Se não fosse assim, uma enorme bola de fogo seria visível para nós, na Terra, todas as noites, proveniente da constelação do Sagitário. Sem a poeira, é provável que o centro da nossa galáxia emitisse mais luz do que a Lua, transformando-a no objeto mais brilhante do céu noturno. Mesmo no centro desse núcleo galáctico, encontra-se um buraco negro cuja massa é de cerca de 2,5 milhões de massas solares. Quanto ao seu tamanho, é cerca de 1/10 do raio da órbita de Mercúrio. De acordo com os padrões galácticos, este não é um buraco negro particularmente maciço. Os quásares podem conter buracos negros cuja massa é de vários milhares de milhões de massas solares. O buraco 306, 973. Negro do nosso quintal está atualmente bastante mais tranquilo. O seguinte buraco negro galáctico mais próximo fica no centro da galáxia Andrômeda, a mais próxima da Terra. Pesa 30 milhões de massas solares e o seu raio de Schwarzschild tem cerca de 100 milhões de quilômetros. No centro de Andrômeda, ficam pelo menos dois objetos maciços, provavelmente os restos de uma galáxia anterior, que foi devorada pela Andrômeda há milhares de milhões de anos. Se a Via Láctea acabar por colidir com Andrômeda daqui a milhares de milhões de anos, como parece provável, talvez a nossa galáxia seja sugada para o estômago da Andrômeda. Uma das mais belas fotografias de um buraco negro galáctico foi tirada pelo telescópio espacial Hubble, a galáxia NGC 4261. No passado, as imagens dos radiotelescópios desta galáxia mostraram dois jactos muito graciosos, cúspidos dos polos norte e sul da galáxia, mas ninguém conhecia um mecanismo subjacente. O telescópio 307, 973. Hubble fotografou o centro da galáxia, revelando um bonito disco com cerca de 400 anos-luz de diâmetro. Mesmo no seu centro estava um minúsculo ponto contendo disco de acreção, de cerca de 1 ano-luz de diâmetro. O buraco negro no centro, que não podia ser visto pelo telescópio Hubble, tem uma massa de aproximadamente 1,2 mil milhões de massas solares. Os buracos negros galácticos como estes são tão poderosos que podem consumir estrelas inteiras. Em 2004, a NASA e a Agência Espacial Europeia anunciaram que tinha detectado um enorme buraco negro numa galáxia distante, devorando de um só trago uma estrela. O telescópio Chandra de raios-x e o satélite europeu XMM-Newton observaram ambos o mesmo fenômeno. Uma emissão de raios-x enviada da galáxia RXJ 1242, assinalando que uma estrela tinha sido engolida pelo enorme buraco negro do seu centro. A massa deste buraco negro tinha sido estimada em 100 milhões de vezes a massa do Sol. Os cálculos mostraram que, quando uma estrela 308, 973
chega muito perto do horizonte de eventos de um buraco negro, a enorme gravidade distorce e estende a estrela até ela se romper, emitindo uma significativa emissão de raios X. Esta estrela foi estendida para além do seu ponto de ruptura. Esta infeliz seguiu o caminho errado. 6 Observou a astrônoma Stefanie Comossa do Instituto Max Planck em Garching, na Alemanha. A existência de buracos negros ajudou a resolver muitos mistérios antigos. A galáxia M87, por exemplo, foi sempre uma curiosidade para os astrônomos, porque parecia uma bola maciça de estrelas da qual emergia uma estranha cauda. Como emitia grandes quantidades de radiação, os astrônomos pensaram que esta cauda representava um fluxo de antimatéria. Mas hoje, os astrônomos descobriram que recebe energia de um enorme buraco negro que pesa talvez 3.000 milhões de vezes mais. Acredita-se hoje que a estranha cauda é um gigantesco jacto de plasma que está a fluir para fora e não para dentro dessa galáxia. 309.973. Uma das descobertas mais espetaculares relativas aos buracos negros verificou-se quando o telescópio Chandra de raios-x conseguiu perscrutar através de um pequeno buraco na poeira do espaço exterior para observar um conjunto de buracos negros perto da fronteira do universo visível. Ao todo, podem ser vistos 600 buracos negros. Extrapolando a partir destes dados, os astrônomos calcularam que há, pelo menos, 300 milhões de buracos negros em todo o céu noturno. Explosões de raios gama. Os buracos negros acima mencionados têm talvez alguns milhares de milhões de anos de idade. Mas os astrônomos têm agora a rara oportunidade de assistir à formação de buracos negros mesmo diante dos seus olhos. Alguns deles são provavelmente as misteriosas explosões de raios gama que libertam a maior quantidade de energia do universo. As enormes explosões de raios gama aparecem logo a seguir ao Big Bang do ponto de vista da energia que libertam. 310.973. As explosões de raios gama têm uma história curiosa que remonta à Guerra Fria. Nos fins da década de 1960, os Estados Unidos receavam que a União Soviética, ou outro país, pudesse detonar secretamente uma bomba nuclear, talvez numa região deserta da Terra ou mesmo na Lua, violando os tratados existentes. Deste modo, os Estados Unidos lançaram o satélite Vela, com a finalidade de localizar detonações não autorizadas de bombas nucleares. Como uma detonação nuclear se desenrola em fases distintas, microsegundo a microsegundo, cada detonação produz um clarão duplo característico que pode ser visto por satélite. O satélite Vela captou 2 clarões na década de 1970, ao largo da costa de Prince Edward Island, perto da África do Sul, junto a navios de guerra israelitas, que ainda estão a ser estudados pelos serviços secretos. Mas o que alarmou o Pentágono foi que o satélite Vela estava a captar sinais de enormes explosões nucleares no espaço. Estaria a União Soviética a detonar secretamente bombas de 311.973 hidrogênio no espaço exterior, usando uma tecnologia avançada, ainda desconhecida. Receando que os soviéticos pudessem ter ultrapassado os Estados Unidos em tecnologia bélica, os mais reputados cientistas foram encarregados de analisar estes sinais tão preocupantes. Depois da dissolução da União Soviética, não foi preciso manter classificada esta informação, pelo que o Pentágono lançou uma enorme montanha de dados astronômicos no mundo da astronomia.
Pela primeira vez em décadas, foi revelado um fenômeno astronômico completamente novo, de imenso poder e alcance. Os astrônomos depressa compreenderam que estas explosões de raios gama, como lhes chamavam, tinham uma potência gigantesca, libertando em segundos toda a energia produzida pelo nosso Sol durante toda a história da sua vida, cerca de 1 ou 1.000 milhões de anos. Mas estes eventos também estavam a desaparecer. Outrora detectados pelo satélite Vela, tinham enfraquecido tanto que os telescópios desse tempo, localizados na Terra 312, 973, que estavam apontados na sua direção, nada podiam ver no seu rasto. As explosões, na sua maior parte, duravam 1 a 10 segundos, mas a mais curta durava 0,01 segundos e algumas demoravam alguns minutos. Hoje, os telescópios espaciais, os computadores e as equipas que dão respostas rápidas mudaram a nossa capacidade para detectar explosões de raios gama. Cerca de 3 vezes por dia, são detectadas explosões de raios gama, estabelecendo uma complexa cadeia de eventos. Logo que um satélite detecta a energia de uma explosão, os astrônomos, através dos computadores, localizam rapidamente as suas coordenadas precisas e apontam mais telescópios e sensores na direção precisa. Os dados fornecidos por estes instrumentos revelaram resultados verdadeiramente surpreendentes. No coração destas explosões de raios gama situa-se um objeto que, muitas vezes, apenas tem poucas dezenas de quilômetros de diâmetro. Por outras palavras, a incrível 313, 973 potência cósmica das explosões de raios gama está concentrada numa área do tamanho de Nova York, por exemplo. Durante anos, os principais candidatos a estes eventos eram estrelas de neutrões que colidiam em sistemas de estrelas binárias. De acordo com esta teoria, quando a órbita de uma destas estrelas de neutrões diminuía ao longo do tempo e quando ela seguia uma espiral de morte, acabava por colidir e libertar uma enorme quantidade de energia. Estes eventos são extremamente raros, mas como o universo é tão grande, e como estas explosões iluminam todo o universo, elas deviam ser vistas várias vezes ao dia. Mas, em 2003, as provas que os cientistas obtiveram sugeriam que as explosões de raios gama são o resultado de uma hipernova que cria um buraco negro maciço. Focando rapidamente os telescópios e os satélites na direção das explosões de raios gama, os cientistas descobriram que se assemelhavam a uma supernova maciça. Como a estrela que explode tem um enorme 314, 973 campo magnético e ejeta radiação através das suas direções polares norte e sul, parece por vezes que a supernova tem mais energia do que na realidade tem, isto é, apenas observamos estas explosões se apontarem diretamente para a Terra, dando a falsa impressão de que são mais poderosas do que, de facto, são. Se as explosões de raios gama resultam, de facto, de buracos negros em formação, então a próxima geração de telescópios espaciais deve ser capaz de os analisar com grande pormenor e talvez permita responder a algumas das questões mais complexas acerca do espaço e do tempo. Concretamente, os buracos negros podem curvar o espaço até este adquirir a forma de um biscoito. Também poderão curvar o tempo. Máquina do tempo de Van Stock com a teoria de Einstein liga o espaço e o tempo numa unidade indissociável. Consequentemente, qualquer buraco de verme que ligue dois pontos distantes no espaço também pode ligar dois 315, 973
pontos distantes no tempo. Por outras palavras, a teoria de Einstein permite viajar no tempo. O próprio conceito de tempo evoluiu ao longo dos séculos. Para Newton, o tempo era como uma seta. Uma vez atirada, nunca mudava o seu curso e viajava infalível e uniformemente em direção ao alvo. Depois, Einstein introduziu o conceito de tempo deformado, pelo que o tempo era como um rio que corria mais depressa ou mais devagar enquanto serpenteava. Mas Einstein preocupou-se com a possibilidade de o rio do tempo poder inclinar-se para trás sobre si próprio. Talvez houvesse remoinhos ou bifurcações no rio do tempo. Em 1937, esta possibilidade foi compreendida quando W. J. Van Stockhausen encontrou uma solução para as equações de Einstein que permitia as viagens no tempo. Começou com um cilindro gigante em rotação. Embora não seja possível construir um objeto infinito, imaginou que, se esse cilindro girasse à velocidade da luz, ou muito próximo dela, arrastaria consigo a 316.973 estrutura do espaço-tempo, de modo muito idêntico àquele com que o melaço é mexido com as lâminas de uma batedeira elétrica. A isto chama-se arrastamento do referencial e tem sido experimentalmente visto em fotografias pormenorizadas de buracos negros em rotação. Uma pessoa suficientemente corajosa para viajar em redor do cilindro seria arrastada, atingindo velocidades fantásticas. De fato, um observador à distância poderia pensar que excedia a velocidade da luz. Embora o próprio Van Stockhausen não o tivesse compreendido, se fizesse uma viagem completa em torno do cilindro, era certamente possível retroceder no tempo, voltando a um momento anterior à partida. Se partisse ao meio-dia, quando se voltasse ao ponto de partida, por exemplo, podiam ser 6 da tarde do dia anterior. Quanto mais depressa o cilindro girasse, mais longe recuaria no passado. O único limite é que não poderia retroceder a um tempo anterior ao da criação do próprio cilindro. 317.973 Como o cilindro é uma espécie de mastro, sempre que girasse em volta do polo, retrocederia cada vez mais longe no passado. É evidente que era possível ignorar essa solução, porque os cilindros não podem ser infinitamente longos. Por outro lado, se fosse possível construir um cilindro destes, as forças centrífugas exercidas sobre o cilindro seriam enormes, porque ele giraria a uma velocidade próxima da velocidade da luz, e estilhaçariam a matéria do cilindro. Universo de Gödel. Em 1949, Kurt Gödel, o grande lógico matemático, encontrou uma solução ainda mais estranha das equações de Einstein. Pressupôs que todo o universo estava em rotação. Como o cilindro de Van Stockhausen, o indivíduo é arrastado para cima pela natureza viscosa do espaço-tempo. Um foguete espacial que girasse em torno do universo de Gödel voltaria ao ponto de partida, mas no tempo anterior. No universo de Gödel, uma pessoa pode, em princípio, viajar entre quaisquer dois pontos do 318.973 espaço e do tempo ou no universo. Todos os acontecimentos podem ser revisitados em qualquer momento, independentemente da sua distância no passado. Devido à gravidade, há uma tendência para o universo de Gödel colapsar sobre si próprio. Por isso, a força centrífuga da rotação tende a equilibrar esta força da gravidade.
Por outras palavras, o universo tem de girar sobre si mesmo para além de uma determinada velocidade. Quanto maior for o universo, maior será a sua tendência para colapsar e mais depressa terá de girar para evitar o colapso. Para um universo do tamanho do nosso, por exemplo, Gödel calculou que cada rotação completa duraria 70 mil milhões de anos e o raio mínimo para a viagem no tempo seria de 16 mil milhões de anos-luz. Contudo, para viajar para trás no tempo, teríamos de viajar com velocidade inferior à da luz. Gödel conhecia bem os paradoxos que poderiam resultar desta solução, a possibilidade de se encontrar a si próprio no passado e alterar o 319, 973. Curso da história. Fazendo uma viagem numa nave espacial, numa trajetória suficientemente grande, é possível viajar nestes mundos para qualquer região do passado, do presente e do futuro e voltar de novo, tal como é possível noutros momentos viajar para regiões remotas do espaço, escreveu. Este estado de coisas parece implicar um absurdo, porque permite que uma pessoa viaje para o passado em lugares onde ela própria viveu. Então poderia encontrar aí uma pessoa que seria ela própria no período anterior da sua vida. Agora podia fazer qualquer coisa a essa pessoa que, de acordo com a sua memória, sabe que não lhe sucedeu 7. Einstein ficou profundamente perturbado com a solução encontrada pelo seu amigo e vizinho no Institute for Advanced Study em Princeton. A sua resposta é bastante elucidativa. O ensaio de Kurt Gödel constitui, na minha opinião, um importante contributo para a teoria da relatividade geral, particularmente para a análise do conceito de tempo. O problema aqui em causa já me preocupou. 320, 973. Quando construí a teoria da relatividade geral, sem ter conseguido clarificá-lo. A distinção mais cedo ou mais tarde é abandonada em pontos do universo que estão muito longe no sentido cosmológico, e de acordo com a direção da conexão causal, surgem esses paradoxos de que o Sr. Gödel falou. Seria interessante ponderar se devem ser excluídos em bases físicas. 8. A resposta de Einstein é interessante por duas razões. Em primeiro lugar, admitiu que a possibilidade de viajar no tempo o preocupou quando formulou a teoria da relatividade geral. Como o espaço e o tempo são tratados como um pedaço de borracha que pode curvar-se e deformar-se, Einstein pensou que a estrutura do espaço-tempo se deformaria tanto que as viagens no tempo podiam ser possíveis. Em segundo lugar, excluiu a solução de Gödel com fundamento em bases físicas, isto é, o universo não gira, expande-se. Quando Einstein morreu, já era do conhecimento geral que as suas equações permitiam fenômenos estranhos, viagens no tempo, buracos. 321, 973. De verme. Mas ninguém lhes dedicou muita atenção, porque os cientistas sentiam que esses fenômenos não podiam ser compreendidos. O consenso geral era que estas soluções não tinham base no mundo real, que quem tentasse alcançar um universo paralelo através de um buraco negro morreria, que o universo não gira e que não é possível construir cilindros infinitos, tomando as viagens no tempo uma simples questão acadêmica. Máquina do tempo de Thorne. A questão das viagens no tempo ficou adormecida durante 35 anos até 1985, quando o astrônomo Carl Sagan escreveu o romance Contacto e quis arquitetar uma forma de a heroína viajar até a estrela Vega.
Seria necessária uma viagem de ida e volta, que permitisse à heroína viajar até Vega e regressar à Terra, o que não seria possível através dos buracos de verme do tipo dos buracos negros. Pediu conselho ao físico Kip Thorne. Thorne tinha chocado o mundo da física quando encontrou novas 322, 973 soluções para as equações de Einstein que permitiam viajar no tempo, eliminando muitos dos problemas anteriores. Em 1988, com os seus colegas Michael Morris e Ulviot Sever, Thome mostrou que se podia construir uma máquina do tempo, se fosse possível obter formas estranhas de matéria e de energia, como matéria exótica e energia negativa. Os físicos começaram por ficar céticos com esta nova solução, visto que ninguém ainda tinha visto esta matéria exótica e a energia negativa apenas existe em quantidades muito pequenas. Mas representou uma ruptura na nossa compreensão das viagens no tempo. A grande vantagem da matéria negativa e da energia negativa é que constituem um buraco de verme que se pode atravessar, e que permite uma viagem de ida e volta através dele sem preocupações com os horizontes de eventos. De facto, o grupo de Thome descobriu que uma viagem em uma dessas máquinas do tempo podia ser muito agradável, se a compararmos com os incômodos voos comerciais. 323, 973 Um problema, contudo, é que a matéria exótica, ou matéria negativa, tem propriedades extraordinárias. Ao contrário da antimatéria, que se sabe que existe e muito provavelmente cai sob o efeito do campo gravitacional da Terra, a matéria negativa sobe flutuando na gravidade da Terra, porque possui antigravidade. É repelida e não atraída pela matéria comum e por outra matéria negativa. Isto significa que também é muito difícil encontrá-la na natureza, se é que existe. Quando a Terra se formou, há 4,5 mil milhões de anos, alguma matéria negativa da Terra teria flutuado para o espaço exterior. Assim, a matéria negativa talvez pudesse estar a flutuar no espaço, longe dos planetas. Provavelmente, a matéria negativa nunca colidiria com uma estrela ou com um planeta, uma vez que é repelida pela matéria comum. Embora a matéria negativa nunca tenha sido vista, e é bem possível que não exista, a energia negativa é fisicamente possível, mas extremamente rara. Em 1933, Henrique Casimir mostrou 324, 973 que duas lâminas de metal paralelas e sem carga podem criar energia negativa. Normalmente, poder-se-ia esperar que duas lâminas permanecessem estacionárias, porque não têm carga. No entanto, Casimir mostrou que há uma pequena força atrativa entre estas duas lâminas paralelas sem carga. Em 1948, esta pequena força foi realmente medida, mostrando que a energia negativa era, de facto, uma possibilidade. O efeito de Casimir explora uma característica bastante bizarra do vácuo. De acordo com a teoria quântica, o espaço vazio está cheio de partículas virtuais que oscilam para dentro e para fora do nada. Esta violação do princípio de conservação da energia é possível devido ao princípio da incerteza de Heisenberg, que permite a violação de leis clássicas, desde que ocorram muito brevemente. Por exemplo, um eletrão e um antielectrão, devido à incerteza, têm uma pequena probabilidade de serem criados a partir do nada e, em seguida, aniquilarem-se um ao outro. Como as placas paralelas estão muito próximas uma da
325, 973. Outra, estas partículas virtuais não podem facilmente encontrar-se entre as duas lâminas. Assim, como há mais partículas virtuais em redor das lâminas do que entre elas, isto cria uma força do exterior para o interior que empurra ligeiramente as duas lâminas paralelas uma contra a outra. Este efeito foi medido com precisão em 1996 por Steven Lamoreux, no Laboratório Nacional de Los Alamos. A força atrativa que ele mediu era pequena, igual ao peso de 1,30,000 de uma formiga. Quanto mais pequena for a separação entre as lâminas, maior será a força de atração. Era assim que a máquina do tempo imaginada por Tommy podia operar. Uma civilização avançada começaria com duas lâminas paralelas, separadas por um intervalo muito pequeno. Estas lâminas paralelas serão então transformadas numa esfera, constituída por uma camada interior e uma camada exterior. Então, fariam duas dessas esferas ligadas por um buraco de verme, de modo a que um túnel no espaço conectasse as duas. 326, 973. Esferas. Cada esfera encerra agora uma boca do buraco de verme. Normalmente, o tempo é síncrono em ambas as esferas. Mas, se pusermos uma esfera numa nave espacial lançada com uma velocidade próxima da velocidade da luz, o tempo medido nessa nave desacelera, pelo que as duas esferas deixarão de estar sincronizadas no tempo. Na nave, o relógio anda muito mais lentamente do que o relógio na Terra. Por isso, se alguém saltar para a esfera da Terra pode ser sugado através do buraco de verme que os liga e pode ir parar a outra nave espacial algures no passado. No entanto, esta máquina do tempo não nos pode levar para um tempo anterior ao da criação da própria máquina. Problemas com energia negativa. Embora a solução de Tommy tivesse causado sensação quando foi anunciada, havia sérios obstáculos à sua concretização, mesmo para uma civilização avançada. Primeiro, é preciso obter 327, 973. Grandes quantidades de energia negativa, que é muito rara. Este tipo de buraco de verme depende de uma grande quantidade de energia negativa para manter aberta a boca do buraco de verme. Se se criar energia negativa através do efeito de Casimir, que é muito pequeno, o buraco de verme teria de ser muito menor do que um átomo, tornando impossível viajar através do buraco de verme. Há outras fontes de energia negativa para além do efeito de Casimir, mas são todas muito difíceis de manipular. Por exemplo, os físicos Paul Davies e Stephen Furling mostraram que um espelho que se mova rapidamente pode criar energia negativa que se acumula à frente do espelho quando ele se move. Infelizmente, é preciso mover o espelho quase à velocidade da luz para obter energia negativa. E, tal como o efeito de Casimir, a energia gerada é pequena. Outra maneira de extrair energia negativa consiste em usar feixes de laser de alta potência. Dentro dos estados de energia do laser, há estados comprimidos em que coexistem a energia 328, 973 negativa e a energia positiva. No entanto, este efeito também é muito difícil de manipular. Um pulso típico de energia negativa pode durar 10, 15 segundos, seguido de um pulso de energia positiva.
É possível separar os estados de energia positiva dos estados de energia negativa, embora seja extremamente difícil. Voltarei a este assunto no capítulo 11. Finalmente, verifica-se que um buraco negro também tem energia negativa, nas proximidades do seu horizonte de eventos. Como Jacob Bekenstein e Stephen Hawking mostraram, um buraco negro não é perfeitamente negro, porque liberta lentamente a sua energia. Isto acontece porque o princípio da incerteza permite a construção de um túnel de radiação enorme que foge à gravidade de um buraco negro. Mas, como um buraco negro que se evapora perde energia, o horizonte de eventos torna-se cada vez menor com o tempo. Geralmente, se for lançada matéria positiva, como uma estrela, para o interior de um buraco negro, o horizonte de eventos expandir-se-á. 329, 973. Mas, se lançarmos matéria negativa para o buraco negro, o seu horizonte de eventos contrair-se-á. Assim, a evaporação do buraco negro cria energia negativa perto do horizonte de eventos. Alguns defenderam que, se se colocasse a boca do buraco de verme nas proximidades do horizonte de eventos, receberia energia negativa. Contudo, seria extraordinariamente difícil e perigoso armazenar essa energia, uma vez que é preciso estar muito perto do horizonte de eventos. Hawking mostrou que, em geral, a energia negativa é necessária para estabilizar todas as soluções de buracos de verme. O raciocínio é muito simples. Geralmente, a energia positiva pode criar uma abertura de um buraco de verme que concentra matéria e energia. Assim, os raios de luz convergem quando entram na boca do buraco de verme. Contudo, se estes raios de luz emergirem do outro lado, então algures no centro do buraco os raios de luz desfocar-se-ão, o que só pode acontecer se estiver presente energia negativa. Além disso, a energia negativa é repulsiva, ó. 330, 973. Que é necessário para evitar que o buraco negro colapse sob o efeito da gravidade. Assim, a chave para construir uma máquina do tempo ou um buraco de verme pode ser encontrar quantidades suficientes de energia negativa para manter a boca aberta e estável. Alguns físicos mostraram que, na presença de grandes campos gravitacionais, os campos de energia negativa são bastante comuns. Assim, talvez um dia a energia gravitacional possa ser usada para fazer andar uma máquina do tempo. Outro obstáculo a esta máquina do tempo é o seguinte: onde encontrar um buraco de verme? Thome acreditava que os buracos de verme ocorriam naturalmente, naquilo a que se chama a espuma do espaço-tempo. Esta ideia remonta a uma questão colocada pelo filósofo grego Zenão há cerca de 2000 anos. Qual é a mais pequena distância que se pode percorrer? Zenão provou matematicamente que era impossível atravessar um rio. Começou por observar que a distância de uma margem do rio à outra. 331, 973. Pode ser subdividida num número infinito de pontos. Mas como é necessária uma quantidade infinita de tempo para atravessar um número infinito de pontos era, por conseguinte, impossível atravessar o rio. Ou seja, era impossível que qualquer objeto se movesse. Seriam necessários outros 2000 anos e o aparecimento do cálculo para que, finalmente, este enigma ficasse resolvido. É possível mostrar que o número infinito de pontos pode ser atravessado no tempo finito, o que toma um movimento matematicamente possível.
Jean Wheeler, de Princeton, analisou as equações de Einstein para encontrar a distância mais curta. Wheeler descobriu que, em distâncias incrivelmente pequenas, da ordem do comprimento de Planck, 10,33 centímetros, a teoria de Einstein previa que a curvatura do espaço podia ser muito grande. Por outras palavras, no comprimento de Planck, o espaço não era uniforme, mas tinha uma grande curvatura, isto é, estava cheio de pregas e era espumoso. 332, 973. Espaço fica cheio de protuberâncias e de bolhas minúsculas que entram e saem do vácuo. Mesmo o espaço vazio, nas mais pequenas distâncias, está constantemente a ferver com pequenas bolhas de espaço-tempo, que são, na realidade, minúsculos buracos de verme universos bebê. Normalmente, as partículas virtuais consistem em pares de elétron e antielétron que ganham existência momentaneamente antes de se aniquilarem uma a outra. Mas, na distância de Planck, pequenas bolhas que representam universos inteiros e buracos de verme podem ganhar existência, para voltarem a desvanecer-se no vácuo. O nosso próprio universo pode ter começado como uma dessas pequenas bolhas que flutuam na espuma do espaço-tempo e que subitamente sofreu inflação por razões que não compreendemos. Uma vez que os buracos de verme se encontram naturalmente na espuma, Thomé presumiu que uma civilização avançada podia de algum modo tirar buracos de verme da espuma e, em seguida, expandi-los e estabilizá-los com energia. 333, 973. Negativa. Embora este seja um processo muito difícil, cai dentro das leis da física. Conquanto a máquina do tempo de Thomé pareça teoricamente possível, embora extremamente difícil de construir do ponto de vista da engenharia, há uma terceira questão incômoda. As viagens no tempo violam alguma lei fundamental da física? Um universo no seu quarto em 1992, Stephen Hawking tentou resolver esta questão das viagens no tempo de uma vez por todas. Instintivamente, era contra as viagens no tempo. Se as viagens no tempo fossem tão comuns como os piqueniques ao domingo, então veríamos turistas vindos do futuro que nos olhariam com estranheza e nos tirariam fotografias. Mas os físicos citam muitas vezes o romance épico de T.H. Whitehall que foi um dia será, onde uma sociedade de formigas declara: tudo que não é proibido é obrigatório. 10. Por outras palavras, se não há um princípio básico da 334, 973. Física que proíba as viagens no tempo, então as viagens no tempo são necessariamente uma possibilidade física. A razão disto é o princípio da incerteza. A menos que uma coisa seja proibida, os efeitos e as flutuações quânticas acabarão por tomá-la possível, desde que esperemos o suficiente. Assim, a menos que haja uma lei que a proíba, ela acabará por ocorrer. Em resposta, Stephen Hawking propôs uma hipótese de proteção de cronologia que impediria as viagens no tempo e tomaria a história segura para os historiadores. De acordo com esta hipótese, as viagens no tempo não são possíveis, porque violam princípios físicos específicos. Como é muito difícil trabalhar com as soluções de buracos de verme, Hawking iniciou seu argumento analisando um universo simplificado, descoberto por Charles Misner, da Universidade de Maryland, que tinha todos os ingredientes das viagens no tempo. O espaço de Misner é um espaço idealizado em que o seu quarto, por exemplo, se transforma no universo. 335, 973. Inteiro.
Suponhamos que todos os pontos da parede esquerda do quarto são idênticos aos pontos correspondentes da parede da direita. Isto significa que, se caminharmos para a parede esquerda, não ficaremos com o nariz a sangrar, mas passaremos através da parede para reaparecermos pela parede da direita. Isto significa que as paredes direita e esquerda se juntaram, em certo sentido, como no cilindro. 336, 973. Além disso, os pontos na parede da frente são idênticos aos pontos da parede de trás, e os 337, 973. Pontos do tecto são idênticos aos pontos do soalho. Assim, se caminharmos em qualquer direção, passaremos através das paredes do quarto e voltaremos ao quarto. Não é possível escapar. Por outras palavras, o quarto é verdadeiramente todo o universo. O que é deveras bizarro é que, se observarmos cuidadosamente a parede esquerda, veremos que ela é, na realidade, transparente e que, no